A graça e paz, igreja abençoada do Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos hoje ter mais um Tadel, né? Aliás, Tadel é toda terça-feira, né? Então isso é uma grande bênção para as nossas vidas. O que significa Tadel? Treinamento avançado de líderes. Amém? Mas, claro que é para todas as pessoas da igreja, porque é uma edificação da palavra de Deus para nós. Amém? Lembrando também que o Tadel, ele é usado na célula. Então, a mensagem do Tadel é a mensagem que nós usamos também nas nossas células, ok? Então, deixe bem gravado isso e não se esqueça, porque eu já vi líderes perguntando para mim, qual palavra que vai usar, a do Tadel ou a do culto, tá? Então, lembrando, vamos usar a palavra do Tadel. A palavra do culto é uma bênção, tá? Mas nós usamos então a palavra do Tadel. Lembrando também, queridos, que amanhã, quarta-feira, nós vamos fazer a nossa live, né? A nossa ministração de oração via online, ok? Então, às 20 horas, você entra lá, vai ser pelo Facebook também, não será... Aqui nós fazemos pelo YouTube, mas vamos fazer a oração pelo Facebook, ok? Você vai receber depois lá o link e vai participar com a gente. Na verdade é assim, é uma reunião de oração. Então você participa com a gente, né? Tá bom? Não é onde você fica apenas ouvindo, mas você vai orar com a gente também. Vamos colocar a igreja em movimento de oração e de intercessão, crendo que Deus vai fazer coisas tremendas e grandiosas na nossa vida, na nossa família, na igreja, na nossa nação. Amém? Cremos na presença de Deus quando nós oramos e uma resposta que Ele pode dar para nós. Mas se a gente não orar, aí fica um pouco complicado. Mas vamos juntos orar e fazer a diferença. Semana passada tinha muitas pessoas participando e foi uma benção, tá? Então vamos aumentar esse número aí de participação. Glória a Deus. Queridos, vamos lembrar novamente aqui do propósito da nossa igreja. Tá? Nós temos que enfatizar o propósito, porque nós temos um propósito, tá bem? Qual é o propósito da Igreja Batista das Nações? Anota aí para você decorar esse propósito, tá bom? O nosso propósito é glorificar a Deus através de uma igreja em células, que testemunha de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, onde cada crente é um ministro e cada casa uma igreja, cumprindo assim a grande comissão. Então nós vamos cumprir a grande comissão dessa forma, tá? Levando o evangelho, pregando o evangelho, abrindo as casas para fazer os grupos familiares, que são as células, né? Testemunhando de Jesus no poder do Espírito Santo, com isso glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque nós só podemos glorificar o nome do Senhor de verdade quando nós estivermos cumprindo a grande comissão, alcançando vidas para Jesus. Irmãos, esse é o nosso propósito. Nós fomos salvos para morar com Deus, mas fomos salvos também para glorificar o nome dele, alcançando muitas vidas, tá? Cumprindo aí a grande comissão, quando ele diz para irmos aí pregar o evangelho, testemunhar de Jesus, ensinar as pessoas a fazer exatamente aquilo que nós também estivermos fazendo, tá bom? Então vamos decorar o propósito da igreja, porque a Igreja Batista das Nações tem um propósito. E temos que sonhar com esse propósito. Vamos sonhar juntos com este propósito. Uma igreja glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Testemunhando no poder do Espírito Santo. Cada crente sendo um ministro, cada casa sendo uma igreja. Aí a gente vê a grande comissão sendo cumprida e o nome do Senhor cada dia mais sendo exaltado. Amém? Glória a Deus por isso. Quero louvar a Deus também pelos irmãos que têm investido com seus dízimos, com as suas ofertas. Mas aí tem o número da conta da Igreja Batista das Nações e você pode então fazer o seu depósito. Você pode transferir através do Pix. O nosso Pix é o número do nosso CNPJ, né? Que é 03241-586-1000 ao contrário, /74.
Você pode fazer transferência pelo Pix, pela conta, ou pode passar aqui na igreja também, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando sempre daquela mensagem que nós fizemos, que tempo de crise é o melhor tempo de você investir no reino de Deus. Amém? Vamos continuar então, queridos, com a nossa mensagem. Eu vou hoje encerrar esse tema, tá? Que é medo e preocupação. E o assunto de hoje em cima disso é a sua esperança e a sua prática, né? Para você vencer aí o medo e a preocupação. Bom, vamos orar agora para Deus falar comigo e falar também com você, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Ministra ao meu coração e ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem, ó Pai. Que sejamos edificados e fortalecidos e possamos então lançar fora todo o medo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, nós temos medo por uma infinidade de situações, tá? O medo pode atingir a nossa vida. O medo por si só ele não é uma coisa ruim. O medo é bom porque ele faz com que nós então nos preparemos melhor para aquilo que nós vamos realizar, ou aquilo que nós vamos buscar, ou aquilo que nós temos que fazer, né? Ou aquilo que nós temos que enfrentar. Então, o medo por si só ele não é mal, ele é bom. Mas há um medo e preocupação que Deus coloca como pecado, como nós vimos aí na semana passada, né? Que Deus chamou ali aquele que não investiu o talento que Deus colocou nas mãos dele, Deus chamou de servo mau e negligente, e ainda tirou o talento que ele tinha e deu para aquele que tinha 10. E depois ainda pediu, pega esse servo mau e negligente e lança nas trevas. Então o medo e a preocupação também pode ser uma grande preocupação e um pecado diante de Deus. Quando Deus coloca em nós o talento, Ele coloca em nós o dom, Ele nos chama e nos escolhe, é para que nós possamos servi-lo, mesmo que seja com medo, né? Porque o amor, como vimos já, lança fora todo medo e possamos colocar em prática aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, tá bom? Usar o dom e o talento que Ele nos deu. Deus não deu a você um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. É o que nós vemos em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Tá lá. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É esse o espírito que Deus colocou em nós. Então toma posse disso. Deus prometeu suprir todas as suas necessidades vitais enquanto você estiver empenhado em agradá-lo. Então, quando você agrada a Deus, Deus supre todas as suas necessidades. Vamos ler um texto que sempre lemos aqui na igreja, que está em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10. Acompanha comigo aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme quem? Ao Senhor, e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, esse texto ele é muito claro para nós. Quando nós agradamos ao Senhor, nós confiamos no Senhor, a palavra diz que Deus então vai trazer saúde para o nosso corpo, refrigério para os nossos ossos. Ele diz: se nós agradarmos o Senhor, obedecendo a tua palavra, Ele vai encher os nossos celeiros, Ele vai transbordar de vinho os nossos lagares. Está dizendo aqui que nós não precisamos ter medo das situações, tá? E voltando aqui no versículo 7, que eu acho
versículo-chave aqui desse texto, que é: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse para mim é o versículo-chave aqui desses textos que lemos. Porque muitas vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, agir com a força do braço e com a força do nosso próprio entendimento. E aí é onde nós falhamos. Porque se nós temermos ao Senhor, como diz o texto aqui, e nos apartar do mal, Deus vai cuidar de nós e vai abençoar a nossa vida. Então nós não temos que ter preocupação ou medo de que Deus não vai cuidar de nós, porque Deus, ele vai cuidar de nós. Tá? É o que o texto aqui está dizendo. Vai trazer saúde para o nosso corpo, trazer refrigério para a nossa alma, vai abastecer a nossa casa e vai fazer com que nós nos transbordemos de alegria. Então a coisa ela é muito básica para nós vencermos o mal e termos a esperança da vitória que Deus tem para a nossa vida. Ok? Deus, querido, está sempre disponível para nos ajudar. Isso tem que ser uma coisa muito clara para nós, como está aqui no Salmo 55, versículo 22, quando diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí o que fica aqui é o seguinte: nós confiamos no Senhor ou naquilo que nós estamos vendo? O importante é a gente confiar no Senhor, é colocar toda a nossa confiança em Deus. Ele então vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai nos ajudar a fazer a obra do Senhor. Amém? Então, tenha essa esperança, não perca essa esperança. Lança fora o medo, lança fora a preocupação. Mas vamos aqui, dando continuidade aqui que nós começamos a falar, em relação à nossa mudança em questão ao medo. Tá? Vamos lá, em primeiro lugar, para você vencer o medo e a preocupação, você precisa se despojar da timidez e dos pensamentos que te perturbam e se revestir de amor e moderação, tá? Através do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver novamente aqui, em cima do que nós lemos aqui, de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, presta atenção. Deus não te deu o espírito de medo. Deus não te deu o espírito de covardia. Não faz parte da sua vida. Tá? Ele te deu o espírito de poder. Então, pensa nisso. Você tem poder. Você tem unção e você tem autoridade, tá? Para você vencer essas dificuldades. Poder está na sua vida. Você precisa entender e saber disso. Em segundo lugar, você precisa reconhecer que somente em Cristo Jesus você encontra paz. Tá? Para que você tenha mudança, reconheça que somente em Jesus você vai encontrar a paz. Somente em Jesus você vai encontrar a vitória. Somente em Jesus você vai triunfar. Tem uma ilustração que eu achei muito interessante, de uma pessoa, parece que chama Plumby, uma coisa assim. Ele estava na guerra e o avião dele é atingido. Ele salta de paraquedas e quando ele salta de paraquedas, ele é capturado. No lugar que ele cai, ele acaba sendo capturado e passa então muitos anos numa prisão. Depois que ele sai da prisão, ele começou a dar palestras em muitos lugares. E um dia ele estava num determinado lugar e alguém chegou e disse assim para ele: oi, você é tal pessoa, acho que é Plumby o nome dele?
Disse, sim, sou eu mesmo. Disse, então, o seu paraquedas, ele abriu direitinho quando você saltou? Disse, claro, né, desceu certinho e tal, né, abriu certinho, normal. Aí ele disse assim, era eu quem dobrava os seus paraquedas, né? Aí ele, ouvindo aquilo, ele olhou para aquele homem e surpreso, e também com um espírito de muita gratidão. E quando ele foi para casa, ele começou a pensar naquilo, e ele nem dormiu a noite direito, pensando naquele homem e no trabalho que ele realizava. E veio à mente dele que ele passou muitas vezes por aquele homem, sem dar um mínimo de importância para ele. E aquele homem era aquele que passava horas e horas dobrando todos aqueles paraquedas para tantos pilotos, que para uma necessidade teria que pegar aquele paraquedas e saltar. A vida daquele piloto ou daqueles pilotos estava na mão daquele homem. E aquele homem dobrava esses paraquedas com todo cuidado. É interessante que, por mais simples que a pessoa seja ou esteja realizando um trabalho ali, aquele trabalho era importante. Olha que trabalho importante daquele homem. Porque se ele dobrasse de qualquer jeito aquele paraquedas, ao saltar aquele paraquedas não abriria, ele estaria morto. Não estaria depois contando aquelas palestras. Irmãos, quando nós falamos assim, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou ler o versículo aqui, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós falamos que só em Jesus Cristo nós temos vitória, só em Jesus Cristo nós temos a paz, quantas vezes nós passamos direto por esse versículo, sem dar importância a essa verdade, a essa realidade, como aquele piloto passava por aquele homem, sem dar importância por aquilo que ele fazia. E a vida daquele piloto estava na mão daquele homem, como a nossa vida também está na mão do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está com Ele, e Ele todos os dias é como se Ele estivesse dobrando os paraquedas para nós. Porque quantas vezes nós pulamos para um abismo, ou entramos no abismo, ou a nave, o avião, aonde nós estamos, é atingido por alguma coisa, e temos que saltar daquela situação, e somente se tivermos um bom paraquedas, para ficarmos em segurança. Jesus é a nossa segurança. E quantas pessoas às vezes não dão importância para o nome de Jesus? Ele acha que ele consegue conquistar na força do braço. Não. E muitas vezes ele fica com medo, fica preocupado, porque ele esquece que quem dobrou os paraquedas foi o Senhor Jesus. Que quem segura a sua vida, quem cuida de você é o Senhor Jesus. E com Ele há segurança, com Ele há proteção. Você pode lançar fora todo o medo, você pode lançar fora toda a preocupação. Irmãos, em terceiro lugar, você precisa eliminar as preocupações egocêntricas com respeito ao futuro. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, verso 25 e o verso 34 nos ensina aqui coisas tremendas. Olha aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós estamos vivendo nessa pandemia. Eu sei que
As situações não são fáceis. Eu sei que há dificuldades. Por exemplo, o ano passado, quando pensamos assim, a igreja vai fechar, é claro que todos os pastores, nós também pensamos como a igreja vai se manter. Temos missionários no campo, temos aluguéis, temos tantas contas a serem pagas. Como é que nós vamos fazer se as pessoas não estiverem nos cultos? Mas como Deus também nos dirigiu a pastorear a igreja através dos cultos online, né? Podemos cultuar a Deus juntos, online mesmo. Podemos atender tanta gente aqui, tantas pessoas aqui, né? E as pessoas foram fiéis a Deus. E com essa fidelidade das pessoas, não só a igreja foi cuidada, como pudemos cuidar de pelo menos 200 famílias durante 10 meses, pessoas que não eram da igreja, com cestas básicas. Por quê? Porque a igreja entendeu esse propósito. Ela investiu, a igreja foi cuidada e ainda cuidou de outras pessoas. Então podemos lançar a preocupação fora. E com certeza nesse ano a mesma coisa. Deus vai usar a fidelidade de cada irmão, de cada pessoa da igreja, de pessoas de fora. E vamos cuidar da igreja e vamos cuidar de outras pessoas também. E quando você cuida da igreja, investindo na igreja, cuidando de outras pessoas, Deus também vai cuidando de você, Deus também vai cuidando da sua vida. Que nós aprendemos que melhor é investir em tempos de crise, porque Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. É assim que acontece. Amém? Então não se preocupe com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos pela sua vida. Sua vida está na mão do Senhor. O que você vai comer amanhã, Deus vai suprir as suas necessidades. Já lemos os textos aqui. Deus vai suprir as suas necessidades, vai encher os seus celeiros. Deus vai cuidar da sua saúde. Deus vai trazer alegria. Deus vai trazer paz ao seu coração. Por isso o Senhor diz, não andeis ansiosos. A ansiedade traz doença. Então não ande ansioso. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Não fique inquieto. Não fique inquieto. A palavra diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas. Então a ovelha pode ficar sossegada, não pode ficar inquieta. Agitação. Temos que ouvir as ovelhas tranquilas e calmas, sem o balido da agitação, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. Confia nele, lança fora toda preocupação egocêntrica e creia que o Senhor está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, você precisa aprender a orar com ações de graça. Isso aqui é uma coisa que eu acho tão fantástico na palavra. Olha o que diz Filipenses 4, 6 a 7, Paulo dizendo aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aprender a orar, colocar as suas petições diante de Deus, as suas súplicas diante de Deus, mas queridos, com ações de graças, com gratidão no coração, gratidão por Deus, gratidão pelas pessoas, gratidão porque Ele está cuidando.
colocar ações de graças, porque muitas vezes o que acontece é que o cristão, ele suplica, ele ora, ele pede, mas ele esquece do principal aqui, que é a gratidão, ações de graças. E quando Paulo está dizendo aqui, desse tipo de oração, quando ele termina o versículo 6, aí ele entra com uma chave dizendo assim, ó, se você fizer isso, a paz de Deus, que vai além do seu entendimento, da sua compreensão, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Somente se você aprender também, no meio da sua oração, a dar graças. Então não apenas peça, chore, clame, mas no final, levante a sua mão e dê graças. Lembre-se que Jesus, ele pegou os pães, ele levantou e deu graças. Entregou nas mãos dos discípulos. E das mãos dos discípulos, aqueles pães foram multiplicados. E uma multidão foi alimentada. Mas começou por onde, querido? Começou quando alguém entregou alguma coisa. Seus 5 pães e 2 peixes. Começou quando alguém levantou e deu graças por aquilo. Então, pegue o que você tem, entregue nas mãos do Senhor, lança fora o medo e dê graças. E crê que o Senhor vai dar graças e Ele vai abençoar. Aqui não estou dizendo aqui, naquela petição que o pessoal faz o dízimo, pega todo o seu salário, pega tudo que você tem, entregue na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você entregue o que você tem, os seus dons, os seus talentos, a sua preocupação, o seu medo. Coloque tudo nas mãos de Deus e creia que Jesus, Ele vai dar graças porque você confia nele. Confiou tudo que você tem nas mãos dele. E aí, Ele vai devolver nas suas mãos. E aí, você vai ser abençoado, porque você vai poder transmitir o que Ele devolveu nas suas mãos para muitas outras pessoas. Amém? Entenda alguns princípios. Na verdade, eu não sei nem se eu expliquei direito aqui o que se passou no meu coração e na minha mente aqui, mas eu quero que você entenda, tá? Que quando você pega o que você tem e você dá graça, quando você ora e você dá graça, a paz de Deus que vai além do nosso entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, eu não estou entendendo, no meio de uma situação caótica que estamos vivendo, você está tão tranquilo, você está em paz, e você vai dizer, não é por mim, é o Senhor que me dá essa paz. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo novamente ele repete tudo isso. Em quinto lugar, ocupe os seus pensamentos com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. Está lá. Finalmente, aí Paulo vem lá, finalmente, depois do versículo 7, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que está ocupando o seu pensamento? Eu vou dizer uma coisa para você, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que ocupe o seu pensamento, porque tem coisas que você começa a ouvir, você começa a ver. Vou dizer uma coisa para você, hein? Te joga para baixo, te arrebenta, acaba com você. Vai lá, querido.
liga o seu celular, seu computador, coloca adoração e louvor e vai adorar o Senhor. E vai exaltar o Senhor. Na hora do Jornal Nacional, coloque louvor e adoração. Porque tem gente aí que está quase se matando quando ouve o Jornal Nacional. Misericórdia. Colossenses capítulo 3, versículo 2, olha o que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? E aí você vai ser muito mais que vitorioso. Gente, para concluir, eu quero aqui pensar em Lucas capítulo 10. Jesus, ele fala assim para os 70. Vão de 2 em 2 para todas as cidades aí que eu pretendo passar. E vocês vão lá pregar o evangelho. Só que é o seguinte, vocês vão lá, para esse lugar, vocês não vão levar alforge, não vão levar nada. Não vão ficar conversando com ninguém. Tá? Não vão levar roupa de sobra, vão com a roupa do corpo. Vão de 2 em 2. Eu vou mandar para vocês, não é para uma colônia de férias. Eu vou mandar vocês para o meio de lobos. Gente que vai dar problema para vocês. Vou mandar vocês para o meio de pessoas que vão atacar vocês. Que vão ser pessoas duras com vocês. Difíceis com vocês. Mas vão lá de 2 em 2. Eu fico imaginando, se alguém falasse isso para mim, eu ia sair com medo e com preocupação. Eu tenho certeza, no meu coração, não está escrito, mas aqui no meu coração eu tenho certeza que a maioria deles saíram com medo e com preocupação, mas foram realizar aquilo que Jesus mandou. E lá no final, tem uma coisa muito interessante. Por que eu acho que eles saíram com medo e preocupação? Porque quando eles viram o resultado, que eles voltaram para falar com Jesus, eles trouxeram um resultado grande e com uma alegria tão grande no coração deles, que demonstra que eles saíram preocupados, saíram com medo. Mas quando eles viram a vitória, a alegria inundou o coração deles. Eles voltaram radiantes. Então, quando nós somos chamados também por Deus para usar os dons e talentos que Ele colocou no nosso coração, Ele não nos manda, queridos, para um lugar de colônia de férias. Ele não nos manda fazer coisas fáceis. Tudo que Ele manda a gente fazer é difícil, é complicado, dá trabalho, dá medo, dá preocupação. Mas o que nós temos que fazer simplesmente é dar o passo, é tomar posição. Por quê? Porque no final nós vamos ver os resultados. O resultado é de vitória, o resultado é de triunfo. E a alegria vai inundar o nosso coração. É assim que acontece. Quando o povo saiu do Egito, o que acontece? Soldados egípcios atrás, e ali, aquele mar na frente. Deus falou assim, marche, segue em frente. Eles, com medo, claro, de tudo aquilo, seguiram em frente. O mar se abriu, eles passaram a pé enxutos. Imagina a alegria deles do outro lado, queridos, com a vitória que eles alcançaram. Então o que eu quero dizer para você, nós estamos passando por um momento de tribulação, um momento de transtornos e dificuldades, mas vamos lançar fora todo o medo, porque o Senhor diz para que nós estejamos marchando, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente. Lança fora o medo, porque tudo que temos e que somos está nas mãos do Senhor.
Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Pedir para que Deus esteja abençoando a sua vida. Amém? Quero orar para que você tenha vitória. Vou orar também. Eu fiquei sabendo agora há pouco que o Roberto, ele machucou a sua mão e teve que fazer uma cirurgia, e quando chegou lá para fazer a cirurgia, fez o exame, e no exame deu Covid também. E vamos orar, e ele disse que não está sentindo nada, mas deu o Covid. Vamos orar para Deus guardar, abençoar e fortalecer a vida dele. Tem a família do Laurindo também, que eles estão ali de quarentena, porque a Tawane, ela pegou o Covid, então eles estão lá guardadinhos, bom? Então vamos orar. Somente eu acho que o Robson que tá fora, porque ele não teve contato com a Tawane, então ele ficou de fora, né? Dessa situação aí, tá bom? Vamos orar então, queridos? Ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda a lançar fora todo medo e toda preocupação, ó Pai. Deus querido, assim como os discípulos, ó Pai, eles saíram para fazer a obra, com medo e com preocupação, voltaram cheios de alegria, regozijando, ó Pai, porque o diabo caiu por terra, porque eles estavam fazendo tudo, absolutamente tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quero pedir, ó Deus, pelo Roberto, pela Tawane, família do Laurindo, ó Pai, que sejam guardados e protegidos, ó Pai, de todo esse tipo de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Traz bênção, traz cura e traz vitória, ó Deus amado. Aqueles também, ó Pai, que estão passando também por este momento de enfermidade, arranca toda a doença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eu quero pedir e clamar também, ó Deus, pela vida financeira de cada irmão, de cada irmã dessa igreja, daqueles, ó Pai amado, que estão passando por necessidade. Deus, abre as portas, janelas dos céus e derrama bênção sobre as vida deles, ó Pai. Traz, ó Deus amado, a cura financeira, ó Deus. Traz o sustento que eles precisam, Senhor amado. Quero pedir, ó Deus, pelos governadores, ó Pai, meu Deus, aqueles prefeitos que ainda não, ó Pai, estão sensíveis pela necessidade de cada pessoa. Toque no coração, Pai, e que, ó Pai, não venhamos fazer política nessa nação, ó Deus amado, ó Deus, em função da pandemia, mas que venhamos, ó Deus querido, a cuidar de vidas, a cuidar de pessoas, ó Pai, tudo para a honra, para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amanhã, então não esqueça, às 20 horas, o nosso culto de oração, vamos orar juntos e glorificar o nome do Senhor. Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.